Pessoal, continuando a aula, né? Então nós vimos até então a questão sobre a coleta de informações sobre o cargo, a desenvolvimento de ficha de especificação do cargo e a escolha das técnicas de seleção, né? Então, como eu já havia falado, nós vamos entrar em mapeamento de competência, ok? Então tá aqui, ó, mapeamento de competência, ou seja, quais são as competências que nós queremos e o que nosso capital humano, né, já oferta na empresa, ok? Eu adoro esse tema, competência, porque ele consegue observar toda a parte, né, linear de desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento das habilidades, melhoria das habilidades, técnicas inerentes para que você melhore perfil de inteligência, perfil de raciocínio, né? Então, a condição técnica de você resolver raciocínios lógicos, né? Raciocínios matemáticos, isso é muito interessante. Só indica que você pode preparar o seu profissional. Tudo bem? Ah, mas a pessoa não tem determinada competência. Tudo bem, ela precisa de um conjunto de habilidades para desenvolver essa competência, ok? Qual habilidade que ela não tem? Você vai observar. E mediante essa observação, esse estudo, o que você pode desenvolver? Tudo bem? Então isso é importante, gente. Olha, aqui embaixo tem dois autores, o Hammer e o Prahalad. Eles desenvolveram o conceito de competências essenciais e vantagem competitiva. Ou seja, lá atrás eles já colocaram uma ideia de que quanto mais competência você tiver na sua organização, né? Ou seja, quanto mais gente competente, com conhecimento, com habilidade, né? Com destreza, você tem a possibilidade de ter uma competição melhor, ok? A ideia de ter os famosos, né, diamantes, já ouviram esse termo? A minha empresa tá cheia de diamantes, ou seja, cheia de pessoas que são diferentes. São pessoas que provocam um determinado diferencial, ok? Seja por conhecimento, seja por questão de raciocínio lógico muito rápido. São pessoas que tornam as atividades muito mais eficientes e com resultados vantajosos para toda a organização. Tudo bem? Então aqui, ó, conceito de competência individual. Separei alguns aqui. Vamos ler aqui, ó. É um conjunto de habilidades e tecnologias e não uma única habilidade e tecnologia isolada. A integração é a marca de autenticidade das competências essenciais. Outro, é uma palavra que denota vários sentidos, alguns característicos do indivíduo, ou seja, conhecimento, habilidade e atitude, né? E outros, a tarefa e seus resultados. Outro, é um saber ágil, responsável e reconhecido pelos outros. Outro, é um conceito baseado em 3 dimensões, conhecimento, habilidade e atitude, associando os aspectos cognitivos, técnicos, sociais e afetivos vinculados ao trabalho. E por final, é uma transformação na atitude social do indivíduo em convivência com o trabalho e a organização na qual estiver inserido. Então aqui, olha só, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então o conjunto disso daqui te dá a ideia do desenvolvimento de uma competência, ok? Tem vamos dizer assim, alguns conceitos rodando na internet e um deles, né, um deles remete à ideia das soft skills, tá certo? Ou habilidades mais leves, se eu posso traduzir, né? Então tem as hard skills e as soft skills. Então, as habilidades mais leves começam principalmente com relacionamento, atitude, empatia. Ó, tudo isso está dentro do conceito de competência individual. Está aqui, ó, entre habilidades e atitudes. Tá certo?
Por isso que eu falo, tem que estudar bastante, tem que ler muito em relação a isso, mas é muito prazeroso, tá certo? Como é que eu monto uma competência individual? Então eu tenho aqui, ó, o valor econômico para a organização e valor social para a pessoa, né? Então eu cresço como pessoa, né? Eu melhoro individualmente. E à medida que eu também trago valor para a empresa, né? Então eu tenho influência do ambiente, eu tenho família, educação, grupo social, o ambiente em que eu vivo, né? Que eu frequento. Eu tenho já os meus conhecimentos, né? Então conhecimento, habilidade, julgamento e atitude. E eu tenho influência da empresa, né? Cultura organizacional, estrutura, estilo de gestão, algumas oportunidades internas, tá? E aí você tem, por si próprio, as características inatas, né? Que são as suas aptidões, e as características adquiridas, que são as habilidades aprendidas. Tudo bem? Então o que acontece? Quando eu falei para vocês agora há pouco, olha, precisa saber quais são as habilidades que você precisa treinar naquela pessoa, você precisa desenvolver. Porque o conjunto dessas habilidades caminha, né, para uma ideia de competência. Tudo bem? Então você tem aqui a pessoa, as características inatas e adquiridas, os conjuntos de conhecimento, habilidade e julgamento que geram uma competência. Essa competência gera valor econômico para a organização e gera valor social para o próprio indivíduo. Ok? Então, a graduação das competências de nível 1 a 5. Né? Então, qual é o primeiro nível? A pessoa possui competência para desenvolver atividades de rotina e um conjunto de atividades englobadas em sua função. Nível 2. A pessoa possui competência e conhecimento para exercer com relativa autonomia as atividades da sua função e em uma variedade de contextos. Então, a sua formação já lhe permite trabalhar em grupo. Ok? Nível 3. A pessoa possui competência para exercer amplo conjunto de atividades referente à sua função, mesmo as mais complexas e não rotineiras. Sua formação lhe permite exercer com autonomia funções desprovidas de maior complexidade. Percebam que conforme o nível vai aumentando, o nível de responsabilidade também vai aumentando, ok? Nível 4. A pessoa possui competência para exercer todo tipo de atividade relativa à sua função, em diferente contexto, e um substancial grau de responsabilidade e autonomia para exercer função que envolva alocação de recursos. Ok? E o nível 5, que dentro da graduação é o maior, né? A pessoa possui competência do nível 4 e formação para analisar e estabelecer diagnóstico da situação, bem como exercer funções de planejamento e avaliação de desempenho. Observa que conforme o nível vai aumentando, né? O nível de responsabilidade também, o grau de responsabilidade também vai aumentando, ok? Então, na empresa existe um negócio chamado Core Competence, ou aquelas competências que são essenciais, né? Então, as competências, são as competências distintas que toda organização precisa construir e possuir para manter sua vantagem competitiva sobre os demais. Então, quem criou isso, né? Quem propagou muito esses conceitos? Foi lá de novo o Praha, lá de Hamel, né? Diz que as competências devem possuir valor percebido pelos clientes, ou seja, não adianta nada você ter competência, você ser diferente, você ter vantagem, mas ninguém saber disso, né? Ok? Então alguém precisa saber, então principalmente o seu concorrente, né? O seu cliente, o seu mercado, o seu fornecedor, algo assim. Tá certo? Olha o segundo item, a diferenciação entre concorrentes. Se você tem mais competência, você vai ser diferente. Por meio dessas competências, você tem melhor capacidade de expansão, você tem competências funcionais, você tem competências gerenciais e, por fim, você tem as competências individuais. Então, quanto maior esse nível, né, você está amparado na sua empresa, mais vantagem competitiva você
pode ter. Observe isso, você pode ter. Não quer dizer que você tenha. Porque até você desenvolver vantagem competitiva, diversas outras variáveis devem ser observadas. Tudo bem? Tem aquele quadrinho, né? Bonitinho. Olha lá. Competências essenciais da organização, as funcionais de cada unidade, competências gerenciais e as individuais da pessoa. Olha que interessante. Vamos ler umas duas aqui? Lucratividade. Olha só, competências funcionais de cada unidade. Inovação, imaginação, novos produtos, antecipação, gerenciais, liderança, comunicação, individual das pessoas, ó, conhecimento do negócio, foco no cliente, foco em resultado, espírito de equipe, criatividade, inovação e eficácia. Vamos ver outra aqui? Ó, oferta de valor ao cliente. Dentro das competências funcionais, em finanças, você tem lá planejamento e controle de custo. Trabalho em equipe, visão sistêmica. Aqui as gerenciais são quase todas, são quase para todas as outras aqui, ok? De uma maneira geral. E aí você tem aqui, ó, conhecimento do negócio, foco em resultado e eficiência. Então você tem uma combinação, não sei se eu posso usar esse termo, daquilo que a empresa precisa e de que cada item pode ofertar. Então você tem as competências funcionais da unidade, você tem as competências gerenciais e você tem as competências individuais, ok? Então esse vídeo encerra aqui. No próximo vídeo nós vamos iniciar as técnicas de seleção. Perfeito? Até lá!